Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos, de volta ao canal Yahushua Reina para Sempre. Quero já agradecer a todos os irmãos inscritos nesse canal. Quero receber todos os irmãos novos inscritos nesse canal com todo carinho e agradecendo muito pelas visualizações. Sejam todos bem-vindos, um forte abraço. Eu sou Fernando Pereira Batista, que vos falo aqui de São Paulo, com a série de vídeos. Esta é a terceira parte, a serpente do Éden e os anjos. Nós estamos aprendendo esse tema que nos traz muitas reflexões sobre a natureza humana, sobre a natureza divina, sobre a criação e as emanações do Criador. Já agradeço a todos os irmãos pelas vossas participações. Aqui está um pouquinho de frio, São Paulo, a terra da garoa, mas nós estamos aqui bem agasalhados porque está muito frio. Isso é bênção do Pai. Quero já agradecer mesmo a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Você sentir em seus corações, pode estar se inscrevendo nesse canal. Só tocar a letrinha vermelha, você já está inscrito. Isso é rápido, é prático. Dê o seu joinha, dê o seu like, fique à vontade. Esta é a terceira parte. Meus irmãos, eu estava falando sobre a serpente e falando sobre o jardim do Éden, falando sobre as duas árvores, que muitos entendem que é duas árvores, né? Já falei aos irmãos, já expliquei que o jardim do Éden era a consciência de Adão e de Eva, que Deus plantou um jardim para que o homem cuidasse dele. Era para o homem cuidar da sua vida, cuidar da sua inocência, cuidar da sua alma, cuidar da sua natureza humana. Porém, eles não conheciam, não tinham a sabedoria ainda do mal. Eles eram inocentes, mas Deus queria e fez eles para conhecer a dualidade, conhecer o bem e o mal, para ter sabedoria do bem e do mal. Expliquei a vocês que o jardim do Éden não existia duas árvores, era uma árvore física em dualidade, que conhecimento do bem e conhecimento do mal. Adão e Eva eram um. Eles eram um, assim como Deus sempre foi um. Mas as suas emanações, as 72 emanações na sua criação, assim de Adão e Eva veio muitos, e está vindo muitos filhos e filhos e filhos. Então assim é o Criador. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal era Adão e Eva, enquanto a árvore da vida era o próprio Deus, uma árvore invisível, uma árvore que se apresenta como a árvore da vida na simbologia do Gênesis. Era o próprio Deus que estava ali, e eles estavam se alimentando de Deus nas suas inocências, enquanto Deus fez eles um só. Eles iam conhecer o bem e o mal, por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles abrem os vossos olhos do entendimento, eles veem que eles estão nus, eles têm medo. Ali eles passam a ser como Deus. E Deus falou a eles: agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Então Deus queria que eles conhecessem esse bem e esse mal. Claro que Deus fez eles para isso. Deletando esse negócio de que Deus fez eles para pecar. Deus não fez o homem, Deus não fez nós, feminino e masculino, para pecar, para errar. Deus fez nós para vencer a matéria, vencer a dualidade, vencer as dificuldades. Por isso a palavra fé. A fé é para vencer a matéria, para vencer esse mundo temporal. É por isso que estamos aqui, participando de carne e de sangue. Assim como Jesus de Nazaré participou, assim como ele próprio
deixou aí matéria e veio participar da matéria para quê, Fernando? Para vencer a matéria. Então, nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, estamos explicando a vocês, passo a passo, sobre essa serpente, sobre estes anjos, porque a palavra anjos é mensageiros, né? Mensageiros, tem anjos, anjos com corpos e anjos sem corpos, né? Então, os anjos com corpos é os filhos de Adão e Eva. E anjos sem corpos é as suas emanações, as emanações de Deus. A palavra anjos na Bíblia, como muitos nomes dados em português Brasil, como Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel e vários anjos, isso tudo é o próprio Criador que se manifesta como um anjo. Ele se manifestou como um anjo e também ele se manifestou como um anjo com corpo, que foi Jesus de Nazaré. Então nós entendemos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre que lá em Êxodo capítulo 4, versículo 1, os irmãos podem estar abrindo a vossa Bíblia rapidinho lá, para não perder muito tempo aqui. Êxodo capítulo 4, vamos lá para Êxodo capítulo 4, versículo de número 1, para nós já dar continuidade aqui falando sobre serpente, a serpente do Éden e os anjos. Capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: Então respondeu Moisés e disse, Êxodo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, o que é isto na tua mão? Ponto de interrogação. E ele disse, uma vara. Versículo 3. E disse, lança-te na terra. E ele lançou na terra, vírgula, e tornou-se como cobra. Ponto de interrogação. Olha só, Moisés está numa situação que ele precisa levar mensagem ao Egito para os egípcios, o faraó, libertar o seu povo. Então, ele não sabe, ele tem medo, ele está fora do jardim do Éden. Ele precisa de sinais, de prodígios, de privilégios. E Deus vai dar esse poder para ele, esse privilégio para ele. E Deus agora, em símbolo de cobra, de serpente e de vara, o cajado, que representava o próprio Deus, representava o cajado, o próprio Criador, a própria serpente que estava no meio do Éden. Então, primeiro, a cauda da serpente representava o mal. A cauda da serpente representava o mal. Segundo, a cabeça da serpente representava o bem. Os irmãos estão entendendo? Então, preste atenção, meus queridos irmãos. A vara representava a palavra. E Deus disse a Moisés, o que tu tem nas mãos? Isso é uma palavra do português Brasil, ele sabe. Mas agora ele vai mostrar que ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele mostra a Moisés que ele mesmo estava lá com conhecimento do bem e do mal, quando criou Adão e Eva. E Deus disse a Moisés, preste bem atenção, versículo número 4. Então o Senhor disse a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Cauda representando o mal. Pega pela cauda. E estendeu a sua mão
e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Olha, Deus mostrando a Moisés que ele, pela sua natureza humana, pela sua alma, pela sua vida, ele tinha que dominar a serpente, tinha que dominar o quê? O mal. Assim como Deus dominava o mal. Então tinha que pegar onde? Na cauda, que a cauda representava o mal, o conhecimento do mal. Os irmãos estão entendendo? Versículo e diz assim, vírgula, e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara de volta na sua mão. Versículo 5, para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus a seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então nós temos aí um sinal com uma vara que representa a palavra de Deus, e nós temos um sinal que representa a serpente, que representa a palavra, a vara, que representa a cauda, o conhecimento do mal, e representa a cabeça da serpente, o conhecimento do bem e do mal. Então a serpente aí, Deus mostra a Moisés, depois ele vai dar outro sinal para colocar a mão no peito, tirar a mão do peito, ele ficar leproso e depois não leproso. Ele vai dar sinais para ele entrar no Egito, para que aqueles que estavam lá iam acreditar através desses sinais que ele era um enviado, que ele era um mensageiro, que ele era um anjo com corpo. Ele era o anjo de Deus. Os irmãos estão entendendo? E aí Deus dá muitos sinais ali para eles crerem. Tá bom, meus irmãos? Então, nós já vamos passar daqui agora, vamos para o livro de Mateus. Vamos para o livro de Mateus agora. Isso é muito interessante, Mateus capítulo de número 10, versículo 16. Outro símbolo, tem vários e vários símbolos aqui na Bíblia. Mateus 10, 16. Olha como isso aqui é muito interessante. Mateus 10, 16. Olha isso aqui. Vamos ser rápido e breve para nós ter esse entendimento. Mateus 10, 16. 10, 16. Abra a vossa Bíblia, fique à vontade, meus irmãos. Capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus de Nazaré disse. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Olha Jesus de Nazaré dando um sinal novamente, como foi dado lá, para representar a serpente do Éden, a cauda e a cabeça. Ele vai dar agora, ele vai falar sobre a serpente, usando a serpente e usando a pomba, simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, ensinando aos discípulos, que quando ele dá esta missão aos apóstolos, aos 12 apóstolos, que ele escolheu e foi levar essa mensagem aos 12 apóstolos, ele dá poder, dá autoridade. Primeiro, pregar o reino, curar os enfermos, expulsar os demônios, expelir os demônios, e ele dá muita autoridade. E realmente, meus irmãos, é interessante a Bíblia, que ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação entre a pomba e a serpente. A serpente, ela representa o bem e o mal, a cauda, o mal, a cabeça, o bem, a cabeça da serpente, que é a mente, que é o cérebro. Enquanto a pomba é simples, ela é inocente, está mostrando a inocência
de Adão, antes de conhecer o bem e o mal, antes de partir para a consciência, a pomba está representando isso de Adão e Eva. Mas só que tem momentos que aqui nessa missão dos apóstolos, ele fala para os discípulos mudarem um pouco e ser prudentes, ser rápidos, ser inteligentes, ter sabedoria como a serpente, se defender. O que Deus está dizendo? Que eles tinham a dualidade, eles tinham conhecimento do bem e do mal, que eles tinham que se defender. Eles foram enviados como ovelhas no meio de lobos. Essa é a parábola. Tinha momento ali que eles tinham que ser como serpentes. Meus irmãos, eles tinham que ser como serpentes, prudentes. Tinha que ser prudentes para quem era prudente. Para quem era serpente, tinha que ser serpente. Nas suas missões, na pregação do Evangelho do Reino, ali tinham os fariseus, os escribas, que se colocavam no lugar de ovelhas, mas eram lobos, eram serpentes. Então ele diz, vocês têm que ser serpentes também. Tem que agir como uma serpente. Os irmãos estão entendendo? Mas para aqueles que estão sendo enganados por eles, vocês têm que ser como pomba. É isso, capítulo 10 de Mateus. Então aqui nós vamos entender um pouco sobre a serpente do Éden e os anjos. Então nós vamos entendendo coisas maravilhosas. Vamos partir agora para 2 Reis, capítulo de número 4. Capítulo 4. Vamos chegar a 2 Reis, capítulo 18. Vamos ser aqui rapidinho mesmo. 2 Reis, capítulo 18, para nós já termos um entendimento perfeito. 2 Reis 18. Vamos ver se